Every two, every night, every day, all my night, every two, every day, every night. Ai, gente, eu tô cantando essa música aqui com alegria, né? Mas no coração é tristeza, viu? Uma tristeza enorme, porque nos deixou o autor Manuel Carlos, né? Nosso eterno maneco, partiu aí, né, aos 92 anos de idade. E esse vídeo aqui é um vídeo especial de homenagem da Central do Entretenimento para esse grande autor que nos presenteou com histórias icônicas, seja em novela, série, minissérie. Ele trouxe muita coisa e a gente vai meio que dar aqui as honras, as honrarias que ele merece. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. Antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você não for inscrito ainda, baixa o Central Like, compartilha esse vídeo e bora falar aqui sobre a história do nosso querido Manuel Carlos, este digníssimo senhor que nos trouxe, né, ficou tão marcado pelas suas novelas na Rede Globo, onde ele fez diversas Helenas assim maravilhosas e todas elas no bairro do Leblon, porque assim o Manuel Carlos, muita gente achava que ele era do Rio de Janeiro, fazendo Leblon, crescendo no Leblon, né? O próprio Maneco diz isso. Mas o Manuel Carlos, ele nasceu e foi criado, pelo menos uma parte da infância dele, em São Paulo. Pois é, o Manuel Carlos é paulista, gente, é naturalizado de São Paulo, paulista. E depois que ele foi para o Rio de Janeiro, foi morar lá no Leblon, ele passou a conviver, sabe, a andar na rua, cumprimentar o carteiro, o porteiro, todo mundo na rua, que ele conhecia, conhecido fazendo amizade. Então é a partir disso que o Maneco ele foi a criar suas histórias, né? Histórias de gente rica, né? E que tinha vários conflitos ali dentro, conflitos que a gente viria muito bem numa novela com um núcleo mais de classe média, mais suburbano. Mas o Maneco trouxe isso daqui para o centro da discussão das famílias com muito dinheiro, né? Tanto é que a gente, quando assistia as novelas, a gente ficava querendo ter a vida do protagonista, sabe? Como, por exemplo, a Helena de Laços de Família. Que a gente, só queria ter um emprego para poder dizer, hoje eu não vou, não, hoje eu vou. Hoje desmarca cliente que tem que fazer um compromisso pessoal, sabe? Muita gente queria isso. E também aquelas mesas de café da manhã luxuosas, assim, maravilhosas dele, assim, que são icônicas, maravilhosas. E, além disso, o Maneco, ele também fez muitas minisséries, muitas séries. Para quem não sabe, gente, o Manuel Carlos, ele foi ele é um dos criadores do Fantástico. É Fantástico, o show da vida que você assiste aí todo domingo, né, para poder se inteirar do assunto da semana e saber que já está na hora de dormir, para quem é dos anos 2000. O Manuel Carlos, ele ajudou a criar o Fantástico e foi diretor-geral do programa nos primeiros anos aí de vida, do show da vida. E depois disso, ele se dedicou a fazer outros projetos, então ele adaptou várias peças de teatro para televisão, fez vários teleteatros, né, na TV Tupi. Ele chegou até a atuar como ator por um tempinho, mas depois ele preferiu se dedicar à carreira de escritor. E ele, inclusive, nos entregou um dos melhores trabalhos da Mel Lisboa, que foi Presença de Anitta, né? Essa minissérie icônica que todo mundo fala, todo mundo gosta. Tem até uma cena meio assustadora aí, né? Inclusive, o Manuel Carlos sempre, às vezes, gosta de mexer um pouquinho com o sobrenatural. Quem não se lembra aí quando teve... Infelicidade, quando a Helena vai abrir aquela caixa e está aquela bebê boneca ensanguentada, hein? Ou em Páginas da Vida, com o espírito da Nanda, que sempre ia visitar lá seus filhos, a Clara chamando ela de moça bonita, mas só a menina via a mãe, ninguém via mais. Então, assim, Manuel Carlos já mexeu com vários temas aqui, mas eu acho que o mais forte dele é esses temas sociais que ele faz, né? O quanto que já abordou de leucemia, síndrome de Down, violência contra a mulher, violência contra o idoso.
e também alcoolismo, vários outros. Mas acho que os mais fortes foi a leucemia, que foi a Camila, né, com aquela cena icônica da Carolina raspando a cabeça. Então, mas principalmente também as cenas, os dois temas que eu citei aqui, violência contra a mulher e contra o idoso. Porque foi graças a esses dois temas que o Manuel Carlos ajudou a dar o pontapé para criar o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. Então, graças a Mulheres Apaixonadas, a gente teve esse pontapé inicial, né, para poder criar essas duas leis que existem hoje em dia, né? E fora isso, o Manuel Carlos também criou vilãs icônicas, né? Pô, quem é que não se lembra da Branca Letícia de Barros Mota, de Por Amor, ou da Marta e da Teresa, da Lília Cabral, que ela fez em Páginas da Vida e Viver a Vida. Inclusive tem aquele momento icônico do tributo a Manuel Carlos que a Globo fez, onde a Lília lê uma carta que foi escrita por ele e ele fala que não tem como você colocar ninguém para ser antagonista da Lília Cabral, porque ela é insubstituível, ela é a vilã perfeita. E a Lília entregava sempre bons embates, seja com a Helena da Regina Duarte ou com a Helena da Thaís Araújo, ela entregava. Inclusive as Helenas, pô, a gente sabe, né, aquele perfil clássico de pessoa bondosa, que ajudava os outros e que sempre tinha uma filha que era o capeta. Então, assim, o Manuel Carlos, ele foi essa pessoa maravilhosa, com uma família maravilhosa, que sempre ajudou ele, apoiou, acolheu ele em todas as suas decisões. O último trabalho na TV de Manuel Carlos foi a novela Em Família, de 2014, que não foi tão bem de audiência, porque tinha vários problemas ali, né? Que umas fases diferentes, o Laerte com seu ciúme doentio. Mas, no final das contas, eu acho que a carreira do Manuel Carlos foi muito bem, sabe? Muito boa, muito bem vivida. A vida dele também foi muito bem vivida. Ele viveu cada momento intensamente, mesmo quando estava um pouquinho debilitado mais recentemente, mas ele ainda assim aproveitou e curtiu a vida intensamente. Bom, e agora aqui, antes de a gente se encerrar, eu vou trazer aqui um ranking das melhores novelas do Manuel Carlos. Às vezes o entretenimento, para quem segue aqui, né? Se você não segue ainda, aproveita já logo para seguir, né? Ativar o sininho. Lá eu fiz um ranking com as 3 principais novelas a partir da abertura, tá? Aqui a gente vai ranquear todas as novelas do Manuel Carlos, tá? Desde a primeira, que foi Bala Comigo, até a última, que foi Em Família, tá? Bom, vamos começar primeiro, assim, acho que vamos começar logo do último lugar para o primeiro. E sempre falando o porquê dessa novela estar nessa posição e falando sobre a abertura dela, tá? Sim, a gente vai falar aqui sobre as aberturas. Bom, em 8º lugar, né, começando pelo último lugar, a gente escolheu aqui Baila Comigo, tá? A primeira novela do Maneco, né? Foi uma estrelada pela Lilian Lemmertz, né? Quase que falando o nome da filha, pela Lilian Lemmertz, que falava sobre a história da Helena, uma mulher que tem 2 filhos, só que ela acaba perdendo e vai em busca desse outro filho, né? Que inclusive eles acabam se encontrando depois, então tem o segredo da Helena, então aquela coisa clássica que a gente ia acompanhar em outras Helenas depois, mas aqui a Lilian Lemmertz foi a pioneira, a primeira a fazer isso. E a abertura, ela mostrava assim 2 pessoas dançando, né? Por isso que Baila Comigo, né? Então mostrava eles lá dançando, se divertindo, sabe? E no fundo tinha até uma voz que dizia: ai, baila comigo, uma novela da TV Globo, e explicava os créditos, né? Então eu botei aqui em 8º lugar porque é uma abertura até que simples, mas não trazia aquele estilo do Manuel Carlos que a gente acompanharia de bossa nova, música tranquila. A gente já vai chegar nesse, tá? Em 7º lugar, Felicidade, essa novela aqui que teve a Maitê Proença como Helena, que é aquela que eu falei da boneca bebê, toda ensanguentada, sabe, que ela recebe de presente. E aqui é uma novela mais tranquilinha, porque é uma Helena que estava querendo
ser mãe, estava querendo realizar os seus sonhos de ter uma filha e tudo mais, só que tinha gente que queria impedir que isso acontecesse, gente com inveja, né? Nesse tempo já tinha a Lília Cabral já fazendo uma vilã peçonhenta, né? E a abertura é praticamente como se fosse um programa infantil, porque tem lá arco-íris, tem a menina, né, voando pelo arco-íris. Então, assim, gente, é uma coisa mais bem de leve, bem de boas. Agora que as coisas vão ficar intrínsecas. Inclusive, um detalhe para ninguém sabe, mas Baila Comigo e Felicidade foram as novelas das 6 do Maneco. Pois é, pra vocês verem aí que Maneco também já fez novela das 6, viu, gente? Só a partir agora desse aqui, né? A partir do 6º lugar em diante foi que ele foi fazer novela das 8/9, que ficaram icônicas, as mais conhecidas de todas. Em 6º lugar, colocamos aqui a novela Em Família, a última novela do Maneco, estrelada aí pela Julia Lemertz, para fechar o ciclo de Helenas, né? Porque se você começou com a Lilian Lemertz, você fecha com a filha, a Júlia. E essa história aqui, que era uma história sobre conflitos familiares, por isso que o nome é Em Família, mas acabou se tornando uma grande salada mista, sabe? Impressionante. Assim, eu só queria ver até onde iria o ciúme doentio de Laerte. E a abertura, ela já seguia o modelo tradicional do Maneco, de ser uma música com bossa nova, aquela coisa mais de piano. Aqui era a música Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, né, do Vinícius de Moraes e Tom Jobim, só que na voz da Ana Carolina. E assim, a abertura mostra uma árvore. Sabe a questão da árvore genealógica, né, da família? Com várias fotografias passando. E a gente vai acompanhando que são fotografias dessa família, né, que tem visto seus problemas, seus dilemas, os agregados, as pessoas, os parentes, né, que vão chegando na família. E basicamente é isso. Até que o Vitor leva as fotografias embora e deixa a árvore lá de pé. Como se mostrasse que a família, o cerne da família continua lá. Mesmo que todo mundo vá-se embora, mas sempre tem uma pessoa que é o esteio, que sempre fica lá, seja em espírito ou em presença viva, que é como o Maneco é hoje em dia, né, gente? Em 5º lugar, Per amore, Antonio fatto niente solo. Amore, por amor. Essa novela aqui, icônica de 97, estrelado aí pela Regina Duarte, fazendo a sua primeira Helena, tá? Que é, diga-se de passagem aqui, que foi uma novela aí que essa daí todo mundo lembra com carinho. Passou várias vezes, Vale a Pena Ver de Novo, no Globoplay Novelas, antigo Canal Viva. E assim, muita gente se lembra de Por Amor, mais pela vinda de intervalo, que toca aquele início da música Palpite, né? Mas a música de abertura de Por Amor não é Palpite, é sim uma outra música que basicamente aqui é a história da mãe e da filha, né? Da Helena e sua filha, que foram feitas pela Regina e pela Gabriela Duarte. Então por isso que quando você vai ver a abertura, é sempre ela passeando por fotos da família da Regina e da Gabriela. Criança, adulta, com momentos de celebração, de tristeza. Então assim, foi bom porque finalmente a gente entrou pela primeira vez na intimidade da vida familiar de uma atriz, de uma mãe, de sua filha. Então a novela explorou muito bem esse parentesco que tem entre a Regina e a Gabriela, para poder explorar melhor, né, e fazer uma abertura até bem conceitual e que inaugurava esse lado mais bossa nova, esse efeito mais acalmante das aberturas de Manuel Carlos. Foi a partir daqui que isso começou, tá? E em 4º lugar, nós temos aqui Laços de Família, a novela da Helena da Vera Fischer. Camila, né, gente? Essa daí todo mundo assistiu, todo mundo queria ser a Dona Helena, que tomava um suquinho de manhã, uma água de coco, que queria passar
a semana livre de compromissos, e que tem vários memes hoje aí, né, na internet. Então, essa aí que foi uma excelente abertura. E por que eu digo que ela está aqui em quarto lugar? Porque a abertura nada mais é do que Paisagens do Leblon em aquarela e com a música que agora não me lembro do nome, mas que é do Tom Jobim, que é aquela do Corcovado, né? Eu estou aqui pra lá, seu Corcovado, o corredor, que lindo. Quero ter a vida sempre assim, com você perto de mim, sabe? E terminava-se com aquele cruzamento de anel para mostrar que são laços de família, né? E assim, embora a novela tenha sido zoada pelo Cacete Planeta no ano de exibição, né, com esculachos de família, e você pode até confundir com o programa Casos de Família, mas Laços de Família foi realmente uma novela muito icônica e que trouxe cenas memoráveis, além, obviamente, da Carolina, né, raspando a cabeça, que foi a cena mais icônica, que é o símbolo dessa novela que todo mundo conhece hoje em dia. Em terceiro lugar, vamos falar agora aqui de Viver a Vida, uma novela onde aqui já tinha um efeito manada, já tinha até desde Laços de Família, né, que é o fato da Helena ficar apagada e um personagem secundário assumir o protagonismo, né? Em Laços de Família, a Camila assumia esse posto, mesmo tendo ali ficando pau a pau com a mãe, dividindo espaço com a mãe, mas em Viver a Vida, quem assumia já o protagonismo, né, no lugar da Helena, era a personagem da Aline Moraes, que era é difícil, é trava-língua esse nome, mas ela era tetraplégica, né? E a novela foi acompanhando, ela superando essas dificuldades, sabe, sobrevivendo, né? E isso foi tomando o espaço da Helena, a primeira Helena negra, né, que era feita pela Thais Araújo, que inclusive foi totalmente apagada. A Thais Araújo também tem um pouco de trauma, um pouco de bênção, mas também de trauma, né, dessa personagem. E no final das contas, todo mundo queria ver como seria a recuperação da Aline Moraes e também os gêmeos do Matheus Solano, né, o Jorge e o outro lá, né, porque tinha o Certinho e o mais brincalhão. E foi ali que eu comecei, que eu peguei já até, vamos dizer assim, uma admiração pelo Matheus Solano como ator, né? Ele como artista e depois como pessoa, né, que defende os interesses ambientais aí, tá sempre em prol de pautas muito boas. Então, assim, a partir foi em Viver a Vida que a gente teve, né, esse ator maravilhoso. E a abertura também é muito icônica, né, sobre aquela música, né, eu sei que ela está com a razão. E aí a gente vê basicamente uma onda, sabe, se formando, andando, em duas versões, porque teve uma versão que era só aquela onda andando e depois forma o nome Viver, e na segunda versão ela se formava e tinha hora que ela abria um buraco assim e aparecia uma cena da novela, entendeu? Que eu achava essa daí, eu acho que era a melhor de todas também. E aí fechava com o nome Viver a Vida. E eu gostava muito, inclusive, tá? Devo admitir. E agora, e engraçado porque esse aqui que eu peguei aqui foi o top 3, né? Nós chamamos um top 3, então Medalha de Bronze foi com Viver a Vida. E aqui a gente fecha meio que quase que a trindade das novelas do Maneco, né? Porque a gente chega agora no segundo lugar, Medalha de Prata com Páginas da Vida. Novela que foi feita aqui, a Helena, pela Regina Duarte, segunda vez. E aqui a gente tinha uma Helena que era uma médica e que adotava uma criança com síndrome de Down. Então ela dava todo o amor, mas tinha que enfrentar uma batalha judicial porque o pai queria a guarda da menina e do menino também, que estava sob posse do avô. Então, meio que a novela trouxe um pouco de inclusão ao tratar as pessoas com síndrome de Down e principalmente porque ela tem um recurso que Viver a Vida foi utilizar depois, que é o recurso do depoimento, né? Viver a Páginas da Vida trazia já um depoimento das pessoas. Tem aquela mulher que acordou toda molhada depois de sonhar com Roberto Carlos. E também teve e em Viver a Vida foi uma coisa assim, mais um depoimento mesmo, sabe? A pessoa sentava, falava e era uma coisa um pouco mais séria, sem muita firula, né?
Mas Páginas da Vida foi uma ótima novela, tinha a Lília Cabral como vilã e a Marta uma vilã imponente, que batia de frente assim com a Helena, e com conflitos muito bons para se aprofundar. Não tantos como foi Mulheres Apaixonadas, porque Mulheres Apaixonadas, que a gente vai chegar agora no já, teve muitos, mas a abertura de Páginas da Vida eu acho que é a que mais encanta, porque basicamente é uma folhinha passando, voando por cenários do Leblon, pela praça, pelo banco, e é o som do instrumental da música Wave, do Tom Jobim, que é um clássico dos clássicos. E aí ela termina caindo no lago, né, e sobe o nome, Páginas da Vida. Porque, para quem não sabe, isso já tem uma alusão até, de uma folhinha que, quando cai, ela meio que é uma página da sua vida que você está virando, sabe? Tem uma analogia muito interessante por volta disso. E, em primeiro lugar, fechando aqui nesse top de novelas, nós temos Mulheres Apaixonadas, né? Esse aqui que foi o ponto alto, o auge da carreira do Maneco, onde a gente teve a música Pela Luz dos Olhos Meus, de Tom Jobim e Miúcha. E assim, gente, vamos falar primeiro rapidamente da abertura, porque essa foi uma abertura que foi se mudando ao longo dos capítulos. E a novela e a abertura é basicamente o quê? Um retrato de mulheres, que era sempre só elas em destaque, e depois aparecia a imagem, ou um reverso, e para mostrar justamente o quê? Que são mulheres que estão apaixonadas, seja pelo casamento, pelos filhos, pelo trabalho, pela vida, né, pela maternidade. Então isso era interessante. E por que a abertura ia mudando? Porque hora por hora eles iam mudando com fotos do público. Tinha uma campanha até que você podia mandar uma foto de um momento muito alegre da sua vida que poderia virar tema da foto da abertura da novela. Então, assim, já tinha interatividade ali que a Globo fazia com seus clientes, e Mulheres Apaixonadas foi a primeira a fazer isso. E eu nem vou dizer aqui, porque a novela teve tantos temas sociais, uma porrada de temas sociais, alguns deles, como já mencionei, né, ajudou a formar leis aqui no Brasil. Então, Mulheres Apaixonadas foi um auge, assim, uma novela da mais suma e extrema importância. E é com isso, gente, que a gente fecha aqui esse vídeo, essa homenagem ao Manuel Carlos, um autor que soube tratar assuntos, né, sobre confrontar a sociedade com assuntos importantes que ainda hoje são debatidos. Mas ele andou muito, e teve passos muito importantes, e agora ele está indo descansar em paz ali no retiro dos autores, dos escritores, junto com Vinícius de Moraes, junto com tantos outros poetas maravilhosos, tá? Fica aqui a homenagem da Central do Entretenimento a Manuel Carlos.